A Bíblia nos apresenta uma história de uma mulher sábia, extraordinária, corajosa e guiada por Deus. Essa é a história de Abigail. Vamos lá? A história de Abigail está lá em 1 Samuel 25 e fala que durante um tempo Davi cuidou do rebanho de alguns pastores de Nabal no deserto, isso enquanto fugia de Saul. E como forma de uma oferta de gratidão, ele solicitou alimento para o Nabal. Porém, Nabal, sendo um homem tolo e mau, ele respondeu a Davi com arrogância e desprezo, insultando a Davi. Davi, diante dessa resposta, ficou muito bravo e falou que ia matar Nabal e todos os homens da família dele. Quando Abigail soube disso, ela correu preparar os alimentos, alguns alimentos para Davi e foi entregar para Davi. Se ajoelhou diante de Davi, pediu perdão para Davi e com essa atitude dela, ela conseguiu acalmar Davi e fez com que ele deixasse de matar toda a família dela. Após isso, ela contou para Nabal o que havia acontecido e a Bíblia fala que assim, ele passou mal. E depois de 10 dias, ele faleceu. Quando Davi soube que Nabal havia falecido, ele mandou seus servos, chamar Abigail e pediu ela em casamento. E a partir daí, Abigail se tornou esposa de Davi. E o que podemos aprender com Abigail? Em 1 Samuel 25:3, fala assim: Ora, o nome do homem era Nabal, e o da sua esposa Abigail, e ela era uma mulher de bom entendimento e de formosa aparência. Mas o homem era grosseiro e mau nas suas ações, e ele era da casa de Caleb. Primeira coisa que eu aprendo com Abigail, diante da postura que ela teve com tudo isso que aconteceu. Não agir precipitadamente, não ser impulsiva nas ações. Eu acredito que assim, quando ela soube do que havia acontecido, com certeza sentimentos de raiva, sentimentos de tristeza vieram no coração dela, Imagina alguém falar que vai matar seu esposo e todos os homens da sua família, inclusive seus filhos. Com certeza esses sentimentos vieram no coração de Abigail. Porém, ao invés dela ir correndo e tirar satisfação com Nabal, ela fez o quê? A primeira atitude que ela teve foi resolver o problema, resolver a questão. Ela agiu sabiamente. Se ela fosse tirar satisfação com Nabal, será que teria algum resultado? Com certeza não, Ela ia entrar numa discussão com ele não ia dar ouvidos, principalmente porque naquela época a mulher não tinha muito lugar de fala, e a tragédia com certeza aconteceria. E quantas vezes, queremos agir assim, com impulsividade, sem pensar, sem sabedoria, A Bíblia fala em Provérbios 29:20 assim: Vês uma pessoa precipitada ao falar, pois espera-se muito mais de um insensato do que de alguém com essa atitude. Então, se a Abigail, diante dessa situação, ela fosse discutir com Nabal, não adiantaria de nada. Ia começar uma discussão e não ia resolver problema nenhum. Mas o que ela fez? Ela pegou os alimentos, foi diante de Davi, pediu perdão. Ela sabia quem era Davi e ela usou as palavras certas para Davi. Ela teve sabedoria, ela salvou a casa dela e também a Davi, porque ela falou assim, quando ele se tornasse rei, que era a promessa que Deus tinha para Davi, ele não ia ter sangue nas mãos dele de uma justiça feita por ele e não por Deus, Então, Abigail, ela não só ajudou a sua casa, mas também a Davi com a atitude dela. Segunda coisa que eu aprendo com Abigail: a justiça não é minha, a justiça vem do Senhor, a justiça é de Deus, Diante dessa situação, quando ela foi correndo contar para Nabal, o que havia acontecido, que ela
havia dado a oferta, né, para Davi, e ele tinha aceitado o perdão, ela chegou em casa e ele estava dando uma festa, ele estava embriagado. E diante daquela situação, Abigail resolveu não contar na hora para Nabal, não conversar com ele na hora. Mais uma vez, ela não agiu com impulsividade, não agiu apressadamente. Ela esperou amanhecer, quando ele já estaria bem, para contar o que havia acontecido. E como eu falei no começo, diante dessa... quando ela contou, né, ele passou mal e depois de 10 dias ele veio a falecer. Abigail não precisou fazer assim nada com Nabal, né? A justiça, ela veio de Deus. Ela veio de Deus. E mesmo Nabal, ele falecendo, Abigail não ficou desamparada, porque com essa situação, o Davi veio e pediu ela em casamento. Ela se tornou esposa do Davi. Ela se tornou esposa de um futuro rei, né? De alguém que se tornaria um rei. Lá em Tiago 1:20 fala assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Em Salmo 103:6, o Senhor faz a justiça e juízo a todos os oprimidos. O que eu quero compartilhar com você hoje é que Deus sabe de cada situação que a gente passa. Deus sabe da nossa intenção, Deus sabe do nosso coração. Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todo lugar e em toda hora. Ele vê tudo que você passa, né? Não fique pensando que Deus não está vendo a sua situação, porque Ele está. Espera na justiça do Senhor, que Ele fará. Terceira lição que eu aprendo com Abigail é uma pergunta: eu tenho agradado ao meu pai? Eu tenho agradado a Jesus com as minhas atitudes? Abigail, o nome de Abigail, a origem dela é hebraica e significa alegria do meu pai, ou meu pai se alegra, pai do júbilo. Com as atitudes que eu tenho agradado ao meu pai? Quero deixar essa reflexão hoje para vocês. Agir apressadamente vai agradar, né, ao Senhor? Tentar fazer justiça com as nossas mãos vai agradar ao Senhor? O que tem... Minhas atitudes têm dado alegria ao meu Pai? E nós, como mulheres virtuosas, que possamos dar muita alegria ao nosso Pai, a Jesus, nosso Salvador. Beijo!